Boa noite a todas. Espero que esse grupo cresça e apareça. O que nós vamos estudar hoje aqui é muito importante. Essas reuniões vão acontecer uma vez por semana, Jesus, eu estou pensando, estou no Clube do Livro. Uma vez por mês, uma vez por mês, e elas vão serem todas colocadas no YouTube da Comissão de Direito Sistêmico OAB Barra da Tijuca. Então, nós vamos estudar esses três primeiros livros aqui. Não é preciso tê-los, nós temos todos em PDF e disponibilizaremos aos inscritos, tá? É, Então, a gente vai começar do começo, porque é importante a gente entender o porquê que a comissão de Direito Sistêmico da Barra da Tijuca está trazendo esse estudo. Bem, muitos aqui estão caindo de paraquedas na comissão e muitos não sabem. Inclusive, esse grupo, ele é... Deixa eu mutar todo mundo. Está todo mundo mutado. Bem, então, esse grupo, o convite é extenso aos terapeutas, aos psicólogos, a todos os colaboradores que tiverem interesse, né, inclusive em fazer parte da Comissão de Direito Sistêmico, OAB Barra. Então, Hellinger chama esses três livros aqui de trilogia do sucesso, porque eles formam um conjunto complementar de ensinamentos. Eles são ensinamentos sobre como os princípios sistêmicos, originalmente aplicados à família, também se manifestam no trabalho, também se manifestam nas empresas e na vida profissional. Então, assim, para nós advogados, é super importante esse conhecimento. É um conhecimento maravilhoso, porque ninguém disse para a gente na faculdade que um escritório de advocacia era uma empresa, né? Então, cada livro desse aprofunda um aspecto específico do sucesso sob essa perspectiva das constelações sistêmicas. Lembrando que a constelação familiar, ela é uma, uma abordagem, ela é uma técnica chamada de abordagem hoje em dia, por conta dessa busca de validação científica, mas ela é uma técnica dentro de uma estrutura, de uma filosofia que traz muito conhecimento, chamada de filosofia herlingeriana ou filosofia sistêmica. Então, as ordens do sucesso, que é esse aqui, primeiro, tá? Que a gente vai estudar, ela trata sobre o êxito na vida, o êxito na profissão. Então, foca nas ordens sistêmicas que sustentam o êxito profissional e o êxito pessoal. Mostra como o sucesso está relacionado ao pertencimento, à hierarquia e o equilíbrio nas relações, inclusive no ambiente de trabalho. Depois a gente vai estudar as histórias de sucesso na empresa, que é esse livro aqui com os prédios ali, né? Tem esse livro, ele traz exemplos práticos das constelações organizacionais aplicadas às empresas, são casos reais, que Hellinger traz, ilustra como identificar bloqueios sistêmicos, como restaurar a ordem para promover o sucesso coletivo e individual. E depois nós temos aqui as leis sistêmicas na assessoria empresarial,
que vai aprofundar a aplicação dos princípios sistêmicos no campo da consultoria empresarial. Então, para falar primeiro das ordens do sucesso, tá bem. Para falar primeiro das ordens do sucesso, êxito na vida, êxito na profissão, nós estamos aí com o PDF na 7ª edição de 2022. Então, o foco, o fundamento, né? O foco é o quê? Os fundamentos das ordens sistêmicas aplicadas à vida profissional e pessoal. Então, as principais ideias que tem aqui nesse livro são: o sucesso está ligado à obediência, o sucesso está ligado à obediência ao quê? Às ordens do amor. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, que não é o caso de nenhuma de nós aqui, né? Talvez seja o caso da Osana. Oi, Osana, seja bem-vinda. Você fala da onde? Você conhece alguma coisa sobre as ordens do amor, sobre os princípios básicos da vida, chamados assim agora por Sophie Hellinger, pela Hellinger Schule? Oi, boa tarde. Eu tô falando de. Aqui é boa noite, estou falando de Londres. E Uau! sim, é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. Seja muito E, bem-vinda. e eu conheço, sim, alguns dos livros que você já citou, né? E, a- as ordens do amor, as ordens da ajuda. Que bom! E você é advogada ou você é terapeuta? O que você faz? Sim, eu sou terapeuta, instaladora. Seja muito bem-vinda. Se você quiser fazer parte da nossa comissão como colaboradora, por favor, depois escreva no chat seu telefone, seu nome ou seu e-mail, que a doutora Marcele Cabral vai entrar em contato com você, tá? Que é a nossa secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico, OAB/. Eduardo, seja muito bem-vindo, meu amigo querido. Doutora, tudo bem, pessoal? Estava em atendimento, por isso que só entrei atrasado, perdão. Não tem problema, não. Então, chegou numa hora boa, porque, assim, mesmo que a Osana e você estejam aqui, vocês saibam muito bem o que são as ordens do amor, é importante, já que esse vídeo vai subir para o YouTube da comissão e vai ficar lá, é importante a gente lembrar, né, e ensinar para quem não sabe. Deixar aqui essa mini aula. Então, uma explicação prática, clara, segundo Hellinger, o amor, ele sozinho ele não se basta. Então, Hellinger descobriu ao longo de décadas de observação e trabalho com as famílias que o amor por si só não é suficiente para que as relações deem certo. Muitas vezes, ele diz, muitas vezes o amor é grande, mas não dá certo. Por quê? Porque ele precisa seguir uma ordem. Então, assim como o rio precisa de margens para fluir, o amor precisa de limites, de direção e equilíbrio. Então, essas diretrizes, Hellinger chamou de ordens do amor, e a Hellinger Schule, com a Sophie Hellinger, tem chamado de princípios básicos da vida. Então, as 3 ordens do amor, ou os 3 princípios básicos da vida, são fundamentais, porque quando eles são respeitados, eles permitem que o amor flua com força e traga paz aos relacionamentos. Então, o primeiro é o pertencimento. Todos que fazem, todos, a gente entende que todos que fazem parte de uma família pertencem. Então, isso significa o quê? Significa que ninguém pode ser excluído. Nem os filhos abortados, nem ex-parceiros, nem membros com comportamentos reprováveis, né? Sejam eles dependentes químicos, criminosos, suicidas, né? E quem é excluído acaba que volta.
volta através de sintomas, volta através de fracassos, de doenças, né? Ou de destinos difíceis. Isso vai de geração em geração, até que nós olhemos para quem falta. Quem falta no sistema? Então, nós estamos falando em nível familiar, tá? Mas isso ocorre também dentro de empresa, mas nós não vamos abordar isso agora no primeiro livro, que é o livro Ordens do Sucesso. Então, como isso pode aparecer na nossa vida quando a gente viola a ordem do pertencimento, viola o pertencimento, essa lei do pertencimento? Como eu falei, isso vai de geração em geração, então um filho pode adoecer inconscientemente por causa de um tio que foi excluído, um tio suicida, um tio abusador, um tio que está excluído, um avô que está excluído. Então, pertencem as pessoas com laços de sangue e as pessoas com laços de destino. Então, as pessoas de laço de sangue, já sabemos, são os nossos familiares sanguíneos. E as pessoas com laço de destino? Sabe aquela empregada que fica na casa a vida inteira? Sabe o bombeiro que na praia salva o teu filho da morte? Um dia só, essa pessoa pertence ao sistema familiar. Viu? Então, Mari, é a Mari? Mari, presidente de Poços de Caldas? Márcio, seja bem-vindo. Aproveitando que teve um barulho, cumprimentar todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos primeiro... Obrigado, é um prazer. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, nós vamos estudar hoje algumas páginas, vão ser mais ou menos uns 4 encontros no máximo, para a gente acabar esse livro. Talvez a gente dê início a outro livro esse ano ainda, tá? Um encontro por mês. Então, não é muito. E eu estou falando aqui sobre as ordens do amor, estou falando aqui sobre os princípios básicos da vida. Então, pertencem as pessoas com laços de sangue dentro de um sistema familiar e as pessoas com laço de destino. E o laço de destino são aquelas pessoas que realmente fizeram parte, não até de repente um vizinho da vida inteira de porta, ele pertence. O bombeiro que salva seu filho lá, o salva-vida que salva seu filho na piscina, num clube ou no prédio, ou o salva-vida na praia. Essas pessoas pertencem, foi um dia, mas salvou a vida do seu filho. Então, pertence para sempre ao sistema. Alguém que fez muito bem ou alguém que fez muito mal, essas pessoas são consideradas laços de destino e elas pertencem. Então, ninguém pode ser excluído. Então, uma pessoa pode adoecer inconscientemente por causa desse tio excluído. Ou alguém que carrega uma tristeza profunda sem motivo, pode estar ligado a um ancestral. Ou alguém esquecido, excluído. Então, a cura vai começar quando todos são incluídos com respeito. Essa foi a lei do pertencimento, muito breve, muito rápida, didática, acredito eu. Dúvidas sobre a lei do pertencimento? Se você estiver vendo esse vídeo depois e tiver dúvida, por favor, deixe nos comentários ou nos mande um e-mail, tá? Nós vamos, abaixo do vídeo, vai ter ali o e-mail da nossa comissão. Então, a lei da hierarquia. O que é a lei da hierarquia? O que é isso? A lei da hierarquia é a lei por ordem de chegada. É simples assim. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Então, os nossos pais têm precedência. Mas olha que curioso. Quem tem a preferência? Os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa. Esses têm preferência, mas precedência hierárquica os nossos pais, os nossos avós, os nossos sogros. Então, os pais vêm antes dos filhos, os avós vêm antes dos pais. O primeiro cônjuge tem precedência sobre o segundo cônjuge, o terceiro cônjuge. Então, por exemplo, eu tive um primeiro marido.
Então, o meu primeiro marido ele não pode ser excluído. E o segundo marido, que eu tenho filho, então, se vier um terceiro, ele tem que respeitar esse segundo, porque é pai da minha filha. O filho mais velho, o irmão, também tem precedência sobre o mais novo. Ele vem com mais responsabilidade como filho primogênito. Então, é, eu não vou nem dizer agora como viola, tá? Porque eu vou confundir vocês e a gente tem que andar. Alguém tem alguma dúvida sobre essa lei da hierarquia que queira perguntar? Então, o equilíbrio, a última lei, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Hellinger diz muito dar e tomar. Por quê? Porque o receber você fica passivo, esperando que te coloquem no colo. Alguma coisa, você deu e você fica ali passivamente esperando que te sirvam, que te traga alguma coisa. Quando você vai lá, quando você toma, você exige uma ação, exige que a gente vá até alguma coisa, alguém, para buscar, para pegar. Então, inclusive, o verbo em alemão remete à ação e não à passividade como verbo em português, que é receber. Receber é passivo, tomar é ativo. É o equilíbrio entre dar e tomar, é o equilíbrio entre dar e receber. Nas relações entre iguais, o equilíbrio entre o dar e o receber mantém o amor vivo. Através desse equilíbrio, as coisas fluem, crescem. Então, é, não dá para nós começarmos a falar sobre ordens do sucesso sem trazer a vocês a noção das ordens do amor, porque as ordens do sucesso, elas só existem por conta das ordens do amor. As ordens do sucesso foram criadas para os relacionamentos nas empresas. Então, o que mais eu posso falar? Bem, quando essas ordens do amor, elas são quebradas, conflitos aparecem, dificuldades de relacionamento, doença, falência. Então, esse conhecimento filosófico, sistêmico, é de grande valia para todos nós. Por favor, Eduardo, pode falar. Doutora, eu estava me lembrando agora nessas ordens, né? O escritório aqui pegou uma demanda de terra e vendo este amor a essa terra, né? É bem interessante a organização até do próprio processo em si, a escolha e a forma deste amor desequilibrado à posse. Sim, sim, Eduardo. Como é que nós chegamos, né? Como é que quem compra alguma coisa que já existe ali há tantos anos, foram de tantos donos, como é que essa pessoa chega nesse terreno? Vai fazer toda a diferença, né? Ela chega excluindo todos os outros donos e dizendo assim: nossa, nunca ninguém fez nada certo nessa terra, agora eu vou arrebentar. Já não vai, já começou errado. Então a gente chega numa terra, a gente chega num relacionamento com respeito, né? Se eu chego para um homem e digo, nunca nenhuma mulher te tratou bem, eu vou te tratar como ninguém nunca vai te tratar, nunca te tratou. Sendo que esse homem teve uma mulher, 10 filhos, então eu já estou com uma atitude, uma postura o quê? Arrogante. Já estou metendo o pé na porta. Então, essa consciência é muito importante. Faz sentido aí? Legal. Então, vamos para o que interessa.
vamos para o estudo. Vamos lá? Como é que vai funcionar isso aqui? Ah, sim, eu esqueci de dizer o seguinte para vocês. Então, voltando, né? Eu falei sobre as ordens do amor. Quem tiver dúvida ao longo do trabalho, ao longo do estudo, a gente vai dirimindo. Então, nesse livro aqui que nós vamos estudar agora, a partir de agora, aqui na Comissão de Direito Sistêmico, OAB Barra da Tijuca, o sucesso está ligado à obediência às ordens do amor, que eu acabei de explicar brevemente. Aqui a gente vai entender o êxito profissional começa no reconhecimento justamente dos nossos pais e da nossa origem. Nesse livro também a gente vai entender que quem rejeita os pais tende a ter dificuldade no êxito, um êxito duradouro. Até tem êxito, mas não dura. E aí, assim, não é eureka, não é batata, não é certo, mas se está acontecendo, a gente pode olhar para isso segundo essa visão, segundo esse conhecimento. Quem sabe? Se nada estiver dando certo, possivelmente pode ser algo nesse sentido, que está ligado à gratidão, né? Que está ligado ao mundo também espiritual, não de religiosidade, mas espiritual. Nós somos espírito, nós temos o corpo espiritual. Não estou falando aqui de religião, tá? Estou falando aqui do nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual. Tá tudo interligado. Então, esse livro traz também a consciência de que o trabalho precisa ser visto como um serviço ao mundo e não apenas como fonte de prestígio ou de riqueza. A nossa postura de humildade e serviço vai abrir as portas para o nosso sucesso. Então, esse livro, esse estudo é para todos que buscam um autoconhecimento profissional, né? Profissionais, terapeutas, consteladores, advogados. Vamos iniciar. Aqui vocês não precisam ler para debater. Nós vamos ler sempre aqui, tá? Sempre em aula, no encontro. Então, ordens do sucesso. Quem ainda não recebeu o PDF, por favor, escreva no chat para que a gente possa mandar para vocês. Escreva no chat seu e-mail, dizendo que você não recebeu. Quem quer ler? Fique à vontade. Abre o microfone e pode ler. Na página 3, né? Aqui, ó, vamos ler aqui, ó, junto aqui, tá? Desde o início. Título do original alemão? Ou a gente começa da página 3? Flávio, tu tá com o microfone fechado. Vocês estão vendo o livro aqui? Sim. Então, Eu pode tô começar daqui. acompanhando. Não, começa Eu daqui. tô. Vai ler? Desde o início. Lê junto com todo mundo. Daqui, ó. Ok. Ordens do sucesso, Bert Hellinger. Êxito na vida, êxito na profissão. Bert Hellinger, da série Ordens do Sucesso. Êxito na vida, êxito na profissão. Como ambos podem ter sucesso juntos. Tradução. Sei nem que idioma é esse, acho que é alemão, né? A Tsuyuko Spelter, não, ela é uma japonesa. A Tsuyuko Spelter, gente, é a esposa do Peter Spelter. Ela foi a que traduziu praticamente todos os livros da editora Atman, que é do professor. É... Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, o médico. A editora Atman
É do médico. Meu Deus, eu fiz constelação organizacional com ele, Décio, professor Décio, e a professora Wilmas. É um casal, tá? Meu Deus, esqueci o sobrenome do Décio. Ele é o dono da Atman, ele trouxe o Hellinger muitas vezes ao Brasil, e ele foi ele que iniciou essa tradução dos livros do Hellinger no Brasil pela Atman, tá? Hoje esqueci qual que é uma outra, que a Sophie escolheu uma outra editora e não mais a Atman. Então a Tsuyuki Spelter, ela é consteladora, uma junto com seu marido que era um alemão, Peter Spelter, ele eles foram um dos precursores do ensino das constelações organizacionais no Brasil, tá bem? Legal, não conhecia eles. Tradução, Tsuyuko Gino Spelter, conforme revisão ortográfica de 2009. Tá, mas nós já estamos Goiânia. aqui, presta atenção, nós já estamos aqui. Olha para cá, nós já estamos. Eu passei e vim para cá. Página 3. Lê junto com a gente, Marcele, senão vai ficar difícil. Tá. Senão a gente não vai acompanhar, não vai conseguir acompanhar. Você está aqui? Você está no computador? Tô no computador. Tá, você está vendo aqui a página 3? Tô, mas eu tô lendo o PDF. Então, Mas dá mas para ler daí também. tá Você vai bom, passando e eu vou lendo, consigo. tá bem. Hum. Com as condições básicas para as relações humanas podem ser utilizadas, é uma pergunta, né? Como as condições básicas para as relações humanas podem ser utilizadas para êxito na vida e na profissão? Nesse livro, Bert Hellinger mostra como o êxito na vida e na profissão pode ser possível e como podemos preencher essas condições de uma forma prática. Ao mesmo tempo, é um livro de sabedoria para a vida e para o sucesso na profissão. Editora Atman. Bert Hellinger, nascido em 1925, formou-se em filosofia, teologia e pedagogia. Trabalhou durante 16 anos como membro de uma ordem missionária católica entre os Zulus, na África do Sul. Sua formação e sua atividade terapêutica envolveram diversas abordagens: psicanálise, dinâmica de grupo, terapia primal, análise transacional, hipnoterapia, PNL e terapia familiar, a partir da qual desenvolveu a sua abordagem revolucionária das constelações sistêmicas, que atualmente é reconhecida em inúmeras áreas e é aplicada também a problemas empresariais e a conflitos éticos. Beth Hellinger atua como conferencista e diretor de cursos em todas as partes do mundo e é autor de livros de sucesso, traduzidos em diversos idiomas. Vários de seus livros atuais comprovam-no como filósofo e professor de sabedoria, com a sua própria marca, que fala diretamente à alma e suas profundezas, tocando-a sem desvios. Nós vamos Sumário. estudar, olha, hoje nós vamos tentar ir até a dedicação, tá bem? Então, nós vamos ler tudo isso aqui até a dedicação. Vamos ver se nós conseguimos, tá? Introdução. Às vezes, distinguimos, por um lado, entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, e, por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los. Entretanto, eles seguem as mesmas leis do êxito e fracasso, as mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e as ordens na vida e no amor. No início, as constelações familiares se ocuparam principalmente das relações pessoais. Trouxeram à luz as ordens básicas do amor, segundo as quais nossos relacionamentos têm êxito ou fracassam.
Quando comecei a investigar as leis do sucesso e do fracasso no trabalho e na profissão, e cada vez mais nas empresas e nas organizações, veio à luz que estas seguem as mesmas ordens. Eu sigo essas conexões nesse livro. Ele nos traduz a postura interna que leva nossos relacionamentos e a nossa vida a ter êxito. Essa postura interna nos conduz aos movimentos que podem curar aquilo que foi afetado devido a determinadas circunstâncias que nos limitaram anteriormente, tendo como consequência efeitos profundos no êxito das relações pessoais e, ao mesmo tempo, no nosso trabalho e na profissão. A aplicação das constelações familiares nos campos da empresa e trabalho somente se tornou possível, em sua forma atual, quando pude explorar outros âmbitos anteriormente inacessíveis, através de compreensões abrangentes que levam muito mais além dos limites da consciência e dos limites do sucesso que dela dependem. Se quiser saber mais sobre a aplicação dessas compreensões na empresa e na profissão e o procedimento resultante das mesmas, você encontrará no meu próximo livro Histórias de Sucesso na Empresa e na Profissão. Ele descreve a aplicação dessas compreensões na empresa e na profissão, como exemplos concretos de muitos países. Exemplos esses que parecerão ser mais compreensíveis se tivermos internalizado as ordens básicas do sucesso, tais como as descrevo aqui. Eu lhe desejo com este livro, e talvez com os seguintes, o grande sucesso ou a felicidade plena na vida e no trabalho. Seja lá o que for, seja lá o que quiser alcançar individualmente e realizar a serviço da vida. Dedicatória para Albert Helling, 1896 e 1967, no lugar de um monumento. Com esse livro, ergo um monumento, o monumento de sucesso. Diferentemente dos monumentos imóveis, erigidos a posteriori, que olham para trás, este monumento olha para frente, permanece dentro de um movimento, continua com amor, o serviço do qual me recordo agradecido. Bert Hellinger. Os êxitos de nossa vida. O nascimento. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento, quando tivemos que vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem intervenções externas. Foi a melhor maneira e a que teve a mais vastas consequências. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência também ganhamos a força para nos impormos com o sucesso mais tarde. Estou indo muito longe aqui? O que essa experiência de êxito em nosso nascimento tem a ver com os nossos sucessos posteriores em nosso trabalho ou nossa profissão? O nosso êxito posterior depende realmente do nosso primeiro êxito? Como se comporta mais tarde uma criança ou um adulto que veio ao mundo através de uma cesárea ou teve que ser tirado com um fórceps ou se veio prematuramente ao mundo e teve que passar as primeiras semanas ou até meses na incubadora? Como serão mais tarde a sua autonomia e a sua capacidade de se impor? É claro que os efeitos de tais primeiras experiências podem ser superados parcialmente mais tarde. Também podemos ganhar uma força especial de tudo o que é difícil e pesado. Contudo, ao mesmo tempo, impõe limites, transformando-se num desafio que podemos superar se reconhecermos suas raízes, podendo mais tarde resgatar e reconquistar
o que nos falta de uma outra maneira, muitas vezes com uma ajuda externa. Encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe. Agora, como uma outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Como seu leite, tomamos a vida fora dela. O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na vida e na nossa profissão. Quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo, na medida em que tomamos nossa mãe. Este tomar é ativo. Precisamos sugar para que seu leite flua. Precisamos chamá-la para que venha. Precisamos nos alegrar com o que ela nos presenteia. Através dela ficamos plenos. Mais tarde, na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz. Pois, do mesmo modo que alguém está com sua mãe, também está com a sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma, também a vida o rejeitará na mesma medida e da mesma forma, assim como o seu trabalho e sua profissão. Quando alguém se alegra com a sua mãe, também se alegra com sua vida e seu trabalho. À medida que alguém toma sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a sua vida e seu trabalho, o presentearão na mesma medida com sucesso. Quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. Assim como sua mãe se afasta dele, como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam dele. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega a nós? Como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. Movimento em direção à mãe. Muitos tiveram uma experiência precoce que se opõe a esse movimento. Vivenciaram uma separação precoce da mãe. Por exemplo, se por um certo tempo foram entregues a outra pessoa, se a mãe ficou doente e precisou ficar hospitalizada, ou quando ficaram doentes e ela não pôde visitá-los. Essa experiência tem como consequência uma profunda mudança em nosso comportamento posterior. A dor da separação e o desamparo, o desespero de não poder ir até ela quando dela tanto precisamos, conduz a uma decisão interior. Por exemplo, eu renuncio a ela, eu fico sozinho, eu permaneço distante dela, eu me separo dela. Mais tarde, quando a criança pode voltar à mãe novamente, muitas vezes se subtrai dela. Por exemplo, a criança não se permite ser tocada por ela. Fecha-se a ela e o seu amor, e ao seu amor. A mãe espera por ela em vão, e quando ela tenta se aproximar e abraçá-la, a criança rejeita internamente, e muitas vezes expressa isso. As consequências de um movimento interrompido. O movimento em direção à mãe interrompido precocemente tem amplas consequências para a vida posterior e para o nosso sucesso. Como isso se mostra em detalhes? Mais tarde, quando essas crianças querem ir em direção a alguém, por exemplo, a um parceiro, seu corpo se lembra do trauma da separação precoce. Então se detém internamente em seu movimento em direção a ele. Ao invés de se dirigirem ao parceiro,
ficam esperando que ele venha à sua direção. Quando ele realmente se aproxima, frequentemente tem dificuldade de suportar sua aproximação. Rejeitam-no de uma ou de outra forma, ao invés de receberem-no felizes e tomá-lo. Sofrem com isso e, mesmo assim, só podem se abrir para eles hesitantes. E quando fazem isso, muitas vezes o fazem só por um curto espaço de tempo. Algo parecido ocorre em relação ao seu próprio filho. Algumas vezes também suportam com dificuldade a sua proximidade. Qual seria a solução para eles? Esse trauma é superado onde começou, pois quase sempre atrás de cada trauma existe uma situação na qual o movimento que havia sido necessário não foi possível, de forma que permanecemos imóveis em tal situação, como enraizados ou paralisados. Como se resolve um trauma assim? Ele se resolve em nosso sentimento e em nossa recordação. Quando, apesar de todo o medo, voltamos a essa situação e resgatamos internamente o movimento impedido ou interrompido na primeira ocasião. Qual é o significado disso para a interrupção precoce do movimento em direção à mãe? Voltamos outra vez para a situação de outrora, a ser novamente a criança de outrora. Olhamos para nossa mãe de outrora e, apesar da dor crescente, da decepção e da raiva de outrora, vamos em direção a ela, dando pequenos passos com amor. Nós nos detemos internamente, olhamos em seus olhos e esperamos até sentirmos dentro de nós a força e a coragem para o próximo pequeno passo e os passos seguintes até cairmos finalmente nos braços da nossa mãe, abraçados e segurados por ela, finalmente, de novo unidos a ela com amor. Mais tarde, experimentamos aqui também, para começar, primeiro internamente, se conseguimos fazer esse movimento com o parceiro amado. Olhamos para ele em seus olhos e, ao invés de esperar que ele se movimente em nossa direção, damos o primeiro pequeno passo em direção a ele. Depois de um certo tempo, depois que tivermos reunido força suficiente, damos o segundo passo. Dessa forma, continuamos a ir em sua direção, lentamente, passo a passo, até que o tomemos em nossos braços e ele a nós, até que seguremos e deixemos que ele nos segure feliz e longamente. O movimento em direção ao sucesso. Por que descrevi isso tão detalhadamente? Um movimento interrompido precocemente em direção à mãe se comprova mais tarde ser um obstáculo decisivo para o sucesso em nosso trabalho, em nossa profissão e na nossa empresa. Aqui também trata-se de se dirigir ao sucesso, ao invés de esperar que ele venha até nós. Por exemplo, quando esperamos pelo salário, sem antes entregar o rendimento correspondente. Quando nós escondemos atrás de outros, ao invés de nós mesmos fazermos o trabalho, e nos afastamos ao invés de nos dirigirmos a alguém e ao trabalho com alegria. Todo sucesso tem a face da mãe. Aqui também vamos internamente em direção ao nosso sucesso e a outros seres humanos, dispostos a fazer algo por eles, servi-los ao invés de duvidar, ficar parados e esperar que eles se movimentem.
Então, nos dirigimos a eles e ao nosso sucesso, passo a passo, e sentimos a cada passo nossa mãe carinhosamente atrás de nós. Conectados a ela, estamos bem preparados para o nosso sucesso e chegamos a ele como chegamos à nossa mãe. Primeiro, nós fomos até a nossa mãe e agora ao nosso sucesso. Bem, vamos parar por aqui. É muita coisa para quem nunca ouviu falar, né, de nada disso. Marciele, seja bem-vinda. Bom te ter aqui. Boa noite, obrigada. Que bom. Lelê, seja bem-vinda. Letícia. Lígia, conseguiu? Que bom. Seja bem-vinda. Então, a Joana está aqui também. Então, temos muitos membros da nossa própria comissão e todos são muito bem-vindos, inclusive para fazer parte da nossa comissão, tá? Esses vídeos, mais uma vez eu vou dizer, eles todos serão colocados no YouTube da nossa comissão e ficarão disponíveis para compartilhamento e estudo, tá bem? Bem, nós temos aqui coisas muito importantes. Quando a gente fala, né, no início do livro, por que Hellinger é importante ancorar o estudo? Primeiro, eu gostaria de dar a palavra. Se vocês, não sei, querem compartilhar alguma coisa sobre o que vocês ouviram, leram, por favor, fiquem à vontade. Já podem aí abrir seus microfones e trazer alguma partilha, alguma coisa, alguma percepção. Eu vou abrir daqui. Flávia, eu tenho uma dúvida ali. Pois Tem não. uma parte que ela leu sobre as reservas em relação à sua mãe. Eu não entendi bem o que quis dizer essa reservas em relação à mãe. Eu vou procurar ali mais lá para o início, deixa eu ver. Diz exatamente onde está, que cada coisa tem seu contexto, né? Que eu não, só anotei aqui, agora eu não lembro. Teria que, acho que vai Vamos perder ver, tempo. eu vou trazer umas explicações, vamos ver se te responde, tá? Tá. Agora de tomar banho. Tá onde? Você sabe, Marcele? Oi, Mariana, seja bem-vinda. Ai, deixa eu já tirar uma foto, que tá muito linda essa sala. 1, 2, 3 e... Já! Ficou muito linda. Bem, Acho que foi naquela hora que fala de tomar mãe sem reservas, não é isso, Cleusa? Pois Fala tomar então. mãe, vamos Eu lá. não lembro agora. Eu achei estranho assim, reservas em relação à mãe. Eu é acabei não aceitar a mãe anotando. sem reservas, é isso. É. Deve ser, Tamara. Vê, tenta Essa achar. questão de tomar mãe é complicado mesmo, né? Sim. A palavra reservas assim, me deixou meio um pouco na dúvida. Flávia vai elucidar. Então, mas é isso mesmo, a Samantha está certa. Quando ele fala sem reserva, justamente é sem nenhum tipo de condição. Você amar sua mãe incondicionalmente, assim como independentemente de quem ela tenha sido. Mas não dá para amar uma mãe abusadora, não dá para amar uma mãe que me batia com fivela, que queimava. Eu atendi uma vez um cliente que a mãe apagava cigarro na cabeça dele, apagava cigarro no braço dele. Como é que ele vai amar essa mãe? Mas aí tem que vir o perdão. Engana-se quem acha que a filosofia hellingeriana não traz o perdão. Nós vimos no Clube do Livro, que é um grupo privado de estudo que eu possuo desde 2020, no livro Conflito e Paz, uma resposta de Hellinger, ele fala sobre o perdão. E ele diz, o perdão
dentro da percepção sistêmica, ele é silencioso. Nós não falamos. Por que que a gente não diz eu te perdoo? E sim, eu sinto muito, né? E Porque fica. quando a gente diz eu te perdoo, você se coloca, você já diz que o outro é culpado. Então você está num sentimento de arrogância. Hellinger diz que isso é um sentimento, isso é uma postura arrogante. Quando você diz eu te perdoo, você já está dizendo que o outro está errado, que está culpado. Então, o perdão, ele é silencioso. Ele exige uma postura humilde e exige esquecimento. Mas a gente pode falar sobre isso depois, mais lá na frente, para a gente não perder o fio da meada do que a gente acabou de ler, tá? Mariana, por favor. Boa noite. Boa noite, Mariana. Nossa, eu acabei caindo nessa aula aqui, já estou amando. Bom, Faço parte de um grupo de Direito Sistêmico em São Paulo, e aí encaminharam e eu fiquei muito feliz. É, na verdade, eu tenho uma observação e uma pergunta. A primeira observação é sobre essa frase, né? Essa pergunta que você fez. Como é possível amar, né, uma mãe abusadora, uma pessoa abusadora? Eu acho que é plenamente possível você amar alguém sem gostar dela. Inclusive, é algo que a gente aprende na Bíblia, né, com Jesus, quando ele fala para amar a Deus acima de tudo, né, em primeiro lugar, porque de fato a gente não entende o que Deus tem para as nossas vidas, a gente nem sempre compreende o mundo, como as coisas funcionam, o universo, tudo é muito além da nossa razão, né? O universo é muito complexo. E a gente precisa amar a Deus. E também o próximo, né? E o próximo, inclusive, é o próximo diferente. Então, quando isso é o mais desafiador, né? Você amar o próximo porque ele é diferente de você. Porque é fácil amar o igual. Ou não também, né? Porque é tão difícil se amar. Então, se pensar por esse lado, é só uma observação minha, uma reflexão. E deixa eu pensar. E aí tem a segunda pergunta. Não sei se é uma pergunta exatamente, eu só não entendi muito bem, sobre essa coisa de correr atrás do sucesso, né? Que você que corre atrás do sucesso. Eu acredito muito nisso. Mas ultimamente eu tenho estudado, eu li um livro do David Hawkins que fala sobre deixar ir, né? De você aprender a descansar e desapegar, e quando você desapega, as coisas vêm. Existe uma linha tênue entre isso, entre você buscar e também permitir que as coisas fluam naturalmente. Porque eu confesso que eu, Mariana, sempre fui uma pessoa assim que eu sempre quis muito buscar as coisas, né? Sempre fui uma pessoa que eu sempre fui à luta. Mas ultimamente eu tenho aprendido também a descansar e deixar fluir, sabe? E aí eu fico pensando nisso, né? Se existe uma, uma linha tênue entre esses dois paralelos, assim, deixar ir e buscar. Não sei se eu me fiz entender. Fez sim, Mariana, fez sim. E é bom que todas essas suas elucubrações cabem dentro do que nós estudamos e cabem dentro das observações do ancoramento, né? Por que que Hellinger fala, justamente, por que que ele fala de êxito, né? Porque quando a gente fala do sucesso ou o êxito, quase sempre nós pensamos em resultados como dinheiro, como carreira, como status, realização profissional. Então, Bert propõe um olhar muito mais profundo. O olhar que Hellinger nos convida aqui é perceber que o êxito não nasce fora. Por isso, essa ideia de buscar o quê? Não está fora, está dentro, porque é uma postura interior.
uma postura interior de vínculos ocultos, de ordens invisíveis ou inconscientes, que fica melhor no direito nós falarmos sobre inconsciente e não invisível. Que invisível é uma terminologia usada na psicologia, e aqui nós estamos em âmbito da OAB, institucional, né? Então, esses vínculos e essas ordens, né, que eu já falei, eu entrei aqui, esse encontro vai ser gravado, vai ser disponibilizado, então eu falei aqui brevemente, didática e brevemente, sobre as leis, os princípios básicos da vida, as leis sistêmicas ou as ordens do amor, né? Então, são essas ordens inconscientes, são essas ordens invisíveis que regem tudo ao nosso redor, que a gente não percebe, como a lei da gravidade, como a lei da atração, como a lei da, da vibração e tantas outras, né, da física, química, da matemática. Então, essas leis, que são as leis do amor, os princípios básicos da vida, chamados assim agora pela Hellinger-Schule, a escola Hellinger, lá na Alemanha, elas regem as nossas relações, a nossa vida e as nossas relações. Então, Hellinger explica que as leis que regem o sucesso e o fracasso na vida pessoal também se aplicam à vida profissional. A constelação familiar, que é uma técnica dessa filosofia, desse conhecimento, inicialmente ela foi voltada às relações pessoais, mas ela se revelou igualmente útil no contexto profissional e organizacional. Por isso que eu trouxe esse estudo, primeiramente, nessa gestão, eu trouxe primeiramente esse estudo para cá, porque, como eu estava dizendo no início do nosso encontro, ninguém diz que ter um escritório de advocacia é ter uma empresa, né? Então, é um sistema organizacional. Ali tem os advogados sêniores, os júniores, os júniores, os estagiários, quem serve café, os boys, né? Os colaboradores, enfim. Então, é uma hierarquia ali dentro. E há esferas, né? A ordem. Então, a gente não pode separar a nossa vida emocional da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, nossa vida emocional pessoal da nossa vida profissional. Hellinger está pedindo para a gente olhar dessa forma, a partir de agora. Porque os mesmos padrões que dificultam ou favorecem os nossos relacionamentos afetam o desempenho na realização do nosso trabalho. Então, a chave está em reconhecer os movimentos internos e os padrões que nos guiam inconscientemente. Por isso que Hellinger diz que o sucesso começa no nosso nascimento. Que o rosto da nossa mamãe tem a cara do sucesso. Então, pegando lá do início, a dedicatória que nós lemos, e é tudo importante, tudo nos livros de Hellinger é importante. Quando Hellinger traz a dedicatória, que ele dedica a Albert, quem é Albert Hellinger? Vocês sabem? Não sei. É ele mesmo. Não. Albert Hellinger é o irmão dele, que faleceu Ah, na guerra. pensei que era ele Ele mesmo. foi à guerra junto Olha. com... foram separados, né? Mas juntos serviram ali na Segunda Guerra Mundial, né? No exército de Hitler. E ele foi morto. E essa foi a grande mágoa dele com a mamãe dele, porque ele voltou e o irmão dele querido não. E ele sempre achou que a mãe dele não gostou dele ter voltado e não o irmão. Então, Hellinger dedica a obra a Albert Hellinger, oferecendo-a como um monumento de sucesso,
que ao contrário dos monumentos estáticos, esse monumento, esse livro, ele está em movimento, em continuidade. Então, é um reconhecimento simbólico. O sucesso não é entendido como algo fixo, finalizado. O sucesso, ele é contínuo, é um fluxo, é um crescimento que está enraizado aonde? Na gratidão e no amor. Não é lindo? É muito lindo, né? É muito lindo. Então, o que mais? Então, vamos lá. O nascimento. Quando a gente lê o nascimento, sobre o nascimento, Hellinger diz assim, surpreendentemente, ninguém fala isso, eu nunca vi. Alguém viu? Que o nascimento é o primeiro grande sucesso da nossa vida? Que traz isso, desde 1970 lá. 900 e sei lá quando. O nascimento é o primeiro grande sucesso da nossa vida. Quando acontece de forma natural, sem muita intervenção, que é o que ele fala, sem fórceps, né? Sem nascer de cesárea, ele diz que há uma força vital na criança que vai influenciar os seus êxitos futuros. E, gente, é uma percepção dele, é algo importante que ele traz, para que a gente olhe para isso. Caso você tenha nascido de fórceps, caso você tenha nascido com um cordão umbilical no pescoço, você nasceu de cesárea, você não nasceu de parto natural, alguém teve que te puxar para fora. É uma coisa que você pode olhar para isso e se curar. Talvez esteja aí a tua falta de confiança. A gente traz inconscientemente. Eu não vim sozinho. Eu não conseguir vir sozinho. É algo que a gente traz lá do útero. Talvez pode ser. Talvez pode ser. Talvez possa ser, né? Veja se você ouvindo isso faz sentido para você. Estão me acompanhando? Tá tudo certo? Então, o primeiro grande êxito, Hellinger diz que está no nosso corpo, está no nosso nascimento. Hellinger afirma que o nosso nascimento é o primeiro e decisivo êxito. Por quê? Porque ao passar pelo canal de parto, nós enfrentamos um desafio com as nossas próprias forças. Se conseguimos isso sozinho, ganhamos uma memória corporal de superação e capacidade de lidar com os obstáculos. É o que ele diz. Faz sentido? Para mim fez muito. Pensem. E vão escrevendo, tá? Tragam aí seus cadernos e vão escrevendo. Porque se hoje eu sei tudo que eu sei, é porque eu estava sempre em tudo quanto é palestra, aula, livro. Oi, como vai? O quê? Você quer falar com o pessoal? É isso? Vem cá. Vem cá falar com todo mundo. Entrou brigando comigo esse cachorro. Vem aqui, cachorro. Quer falar com todo mundo? Todo mundo sabe que eu estou em casa. Afinal de contas, são 8h30 da noite. Então, cachorro abusado, né? Então, o conceito sistêmico é o seguinte: o corpo guarda experiências primordiais. Se a gente olhar pelo conceito psicanalítico, esse momento do parto marca a transição daquilo que era o paraíso uterino para o mundo. Então, ali pode ser sim uma passagem bem traumática, né? Então, quem nasce de forma assistida, de fórceps, de incubadora, de cesárea, nasceu, vai direto para a incubadora, pode trazer sim uma vivência inconsciente, de não ter conseguido fazer sozinho, né? Isso pode repercutir como uma baixa autoestima, uma sensação de impotência ao longo da vida. Faz sentido para você? Faz sentido para alguém aqui?
Marcele, faz sentido. Eu entendo, oi, sou eu. Eu entendo, faz sentido no geral, mas não para Samantha. Assim, na minha vida, ó o meu cachorro roncando, o meu cachorro tá roncando. Ouviu? Os ancestrais estão por perto, estão gostando da aula. O teu tá aí, o meu tá aqui. Roncou alto aqui. Mas é porque eu vejo gente que já nasceu. Quer dizer, tudo tem os dois lados, né? Não é uma regra exata, né? E o direito é assim também, não é uma regra exata, né? Então, eu já vi pessoas que isso não faria sentido, que nasceram de parto normal e que não tem essa desenvoltura, enquanto que outros que vieram através de cesárea, por exemplo, e são totalmente destemidos, enfim, vão para a vida, talvez ligado ainda com a mãe, né, com tomar a mãe, todo um pacote, né, não é uma coisa isolada, né? Aí quando você perguntou assim, faz sentido? Faz sentido, mas assim, no que eu vejo nas pessoas que eu atendo e tal, no meu dia a dia, eu pergunto isso até, e assim, não fecho, não posso falar para você 99%, né? Não é uma coisa assim muito. Não sei você, Marcelo, aí o pessoal já pensaram nisso? Joana, ó, tá sacudindo assim a cabeça. Eu concordo com a Samantha. Eu Né, Mariana? também. Né? Aliás, tudo para mim é muito relativo. Eu não Também a consigo, vida, né? Nada é porque os muito seres exato. humanos, eles não são exatos, né? Por É, exemplo, essa troca da relação com a mãe, eu tenho a minha mãe e a minha avó tiveram uma relação completamente conturbada, e a minha mãe é uma das mulheres mais bem-sucedidas e guerreiras que eu conheço. Então, assim, é. ela foi fazer as pazes com a minha avó, eu acho que, sei lá, no ano que ela morreu. E Ah, ela sempre foi uma filhona, mesmo tendo sofrido tanto na infância e na juventude. E foi muito bem-sucedida. Inclusive, eu vejo muito essa relação do sucesso dela com relação ao meu avô, que era o pai. Mas, assim, é isso. O ser humano é muito único, né? As experiências são muito diversas. Então, assim, ainda que exista, sim, um perfil da pessoa correr atrás, ou rejeitar, ou se acomodar, eu acho que não dá para exato, colocar né? uma regra É, absoluta. Marcele, é isso. posso te perguntar uma coisa? A sua mãe é divorciada ou é casada? Ela é casada. Ela Não é com ca- meu pai, mas é casada. mas já foi divorciada. Sim, divorciada. É, porque eu vejo que, pelo menos o que eu li desse livro, né, pelo que você explanou aí, esse trecho, essas primeiras páginas, eu vejo que essa relação com a mãe também, ela pode desencadear, desembocar em outras áreas da vida que não seja o sucesso profissional, né? Eu digo por mim, Exato. Porque aqui eu ele está digo fazendo a por, trilogia do sucesso. é, Que a é, relação da mãe está relacionada ao sucesso. E o no sucesso, caso da minha mãe, profissional, não é, bate. Mesmo Não porque os bate. sucessos são independentes. Às é, vezes é muito claro isso para mim. O próprio criador da Apple, ele teve muito sucesso profissional e teve uma vida profissional, pessoal, um Pessoal, fiasco. é, verdade. Totalmente um fiasco. Então, assim, eu não o vejo como uma pessoa de sucesso, porque É, ele com certeza não tinha um Natal infeliz, com certeza não é, tinha paz para dormir, era uma pessoa perturbada. Então, assim, e ele teve muito sucesso profissional. Então, exato. é muito, é muito único mesmo. É caso a caso, como a Samantha falou, as nossas literalmente. caixinhas da vida, né? São caixinhas. Sim, sim, Então, sim. ali, às E vezes cada você. um vai ter um trauma, né? Cada um vai ter um trauma, uma fragilidade, enfim. Pode desembocar na vida profissional, na vida emocional, relacional, espiritual e assim por diante. Mas Saúde. a, mas a Marcele, Exato. mas Marcele, você falou algo aí muito interessante. Você falou assim, que a minha mãe teve muito sucesso, mas eu acho, não sei se todo mundo entendeu assim, ou se eu entendi assim, que ela meio que aceitou a sua mãe. A Ela minha foi, ela avó, não tinha aquela, a sua mãe, né, no caso, aceitou a sua ela avó. honrou a minha avó, ela Exato, aí, honrou. ó, Ela essa é a honrou com chave. atos, mas ela não Exato. honrou de alma. Ela foi honrar com alma
né? Porque a constelação familiar, eu lembro que quando eu fiz a minha pós, eu fiquei desesperada, que tipo, você tem que pegar a pessoa que você tem um baita desconforto e colocar dentro da tua casa. Não é isso. É você honrar, é você perdoar, é uma coisa energética, é uma coisa de dentro Sim, para fora. E realmente tem um efeito bem. externo, né? Você começa a olhar para a pessoa, começa a ter mais empatia. Não que vire sua best friend, né? Mas com É, relação à minha mãe, ela honrou a minha avó como obrigação. Ela honrou, entendeu? Mas não de alma. Essa aceitação de alma, que para mim é muito mais importante. Eu acho que é muito mais importante você ser do que você parecer. Isso é com muito mais certeza. poderoso. Foi no ano que a minha avó morreu. Minha mãe foi para terapia, 2 anos antes, mais ou menos, da minha avó morrer. E Que foi aí bom, que né, que deu começou esse tempo. processo. É, que bom para ela que Eduardo, deu Exato. pode tempo. falar, né? Como? Eduardo. E Joana? Não, Observando a ela fala, estava ela tava dando a palavra para Eduardo, não foi isso? Foi. Foi. obrigado, Joana. Observando a palavra, boa noite para quem não cumprimentei anteriormente. Boa Ah, noite. é o processo, é aquilo que a Marcele falou, é o processo que às vezes a gente não entende o processo. Eu, particularmente, eu fui entender o meu processo de separação no meio de um processo, numa reunião da OAB São Paulo, e eu estudando constelação pra caramba, estudando tudo pra caramba, e eu fui entender que eu precisava vivenciar esse processo e acalentar o meu coração com ele, porque ele estava me dando uma lição e honrando aquilo que eu desonrei. E as coisas estão fluindo melhor. Continua na vara, porque no Rio Grande do Norte as coisas não. O Brasil não é igual, é uma ilusão achar que o Brasil é igual em todo lugar, é uma ilusão. Mas as coisas estão andando e o meu processo está melhorando cada vez mais, porque é o meu processo interno, não é o processo do judiciário. Obrigado, meninas. Maravilha. É, uma coisa que eu gostaria de Bacana. compartilhar com vocês foi um conceito que eu aprendi na terapia. Que eu aprendi assim, que somos seres vastos. Embora sejamos ditos indivíduos, nós não somos individuais, nós somos processos. Então, ao longo de todo esse processo, que a gente vai evoluindo, né? E aí, assim, sem nenhum juízo de valor, se para melhor ou não, mas a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo tomadas de consciências em graus diferentes, em momentos diferentes, às vezes uma coisa que a gente aprendeu lá atrás, só cai a ficha agora. Então, eu entendo o sucesso como uma sensação de satisfação, uma sensação de completude. E aí a gente se sente em êxito não porque a gente tem mais dinheiro ou porque o nosso carro é melhor, e sim porque a gente está vivendo uma vida satisfatória dentro das nossas pretensões. E isso conversa com a vida profissional, isso conversa com a vida pessoal, isso conversa com a vida financeira, isso conversa com o que você chama de conforto, o que você chama de paz. Então, por mais que às vezes a gente entenda uma pessoa muito bem-sucedida porque, igual falaram, né, sobre Bill Gates e tudo mais, não é exatamente sobre isso. Então, o Bert Hellinger tomou a mãe até o finalzinho da vida dele, porque ele veio fazendo esse processo e cada fase do processo é uma tomada de consciência diferente. Então, ele, embora tenha lecionado, deixado esse um monte de material vasto para a gente, ele ainda assim estava tomando a manha até o finalzinho da vida, porque é inesgotável. Então, de repente, foi o que a Marcela estava falando do exemplo da mãe dela. Ela honrou a mãe no parecer até conseguir estar num grau de consciência de tomar a mãe no ser. Mas isso é um processo que foi acontecendo de uma maneira cadencial. E o tijolinho de lá de trás foi importante para montar o tijolinho lá da frente e fazer uma construção. Então, a gente está passando por esses processos ao passo que a gente está aqui estudando, que a gente está se auto-observando, que a gente está vivendo, a gente está botando a cara a tapa. Então, hoje, eu estou tomando a minha mãe de uma maneira diferente do que eu estava tomando ontem, com essa segunda leitura que a gente está fazendo hoje. E eu sou muito grata por isso.
Que bom. E lembrando que é um movimento interno. Não existe isso de trazer a mamãe para casa ou de ter que conviver com a mamãe que queimou o cigarro em você. O movimento é interno. Existe tudo aqui dentro. É aqui dentro. É a entrega verdadeira, é a liberação das mágoas, das condições, do passado. É o movimento. Então, só para a gente lembrar, nós temos pouco tempo, tá? Não vai dar para nós trazermos uma, uma percepção sobre tudo que nós falamos aqui, porque nós estamos aqui, ó, no nascimento, nós lemos até a dedicação. Então, eu posso até tentar correr. Então, a pergunta da Marciele vem para cá. Encontrar e tomar a mãe. Como é que a gente pode fazer isso, né? De forma consciente, e é um dia a dia, né? É um movimento por vez, é um processo. Sim, é um processo. Então, aceitar a mamãe plenamente é essencial. Aceitar. A gente não pode ter o copo, a gente não pode aceitar só isso aqui, ó, 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 ó. Uh-uh. A gente tem que tomar tudo, ou o contrário. Imagina só, imagina só, eu aceitei até aqui, eu tô com um copo menos cheio, ou eu tô com um copo um pouco vazio, ou eu tô com um copo não totalmente. Então, aceitar a mamãe, vou fazer um movimento inverso que eu fiz, aceitar a mamãe e o papai é isso aqui, ó. É tudo. É tudo. Não existe dentro desse conhecimento, a gente não consegue fazer as coisas pela metade. Hellinger traz essa percepção para a gente, convida a gente a compreender isso. Que não adianta fazer meia boca, tem que ser por completo. A gente tem que começar a ir num processo. Mesmo que isso leve a vida inteira, como ele na autobiografia, lá com 90 e tantos anos, 94, salvo engano, ele ainda estava tomando a mamãe. Ele deixou de ter sucesso por causa disso? Não, olha só o legado que ele deixou. Não é verdade? Mas ele ainda estava indo em direção à mãe, buscando tomar, pegar da mãe tudo aquilo que ela pôde dar, que ela pôde ser, o que foi possível. Uma coisa é a mãe ideal. Todo mundo tem uma mãe idealizada na cabeça. Mas e a mãe real? Essa é a que nós devemos olhar com amor e com carinho, com respeito. E quem é mãe hoje sabe o quanto é difícil. A gente faz e nunca é o suficiente. Então a gente tem que sair dessa postura infantil da criança que quer, que está olhando ainda, cobrando ainda. A gente tem que vir para a postura adulta e dizer: agora eu sou adulta. Agora eu vou me dar aquela Barbie em formato de um sapato vermelho. Agora eu vou me dar o carro da Barbie em formato de um carro. Eu vou comprar um carro para mim. Então, o que é que não foi possível? A bicicleta? Então, eu vou comprar uma bicicleta agora, olha, elétrica para mim. E vou dizer: uau, mamãe, eu só estou comprando essa bicicleta porque eu estou aqui, porque eu estou viva. Então, Isso aqui. Ah, eu abri sem querer, desculpa. não tem problema. É Então, porque, pode falar, fala. desculpa, abriu, mas é que eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa fundamental, que é Que a gratidão pela vida que a mãe deu.
Então, quando você tem. Porque a gente está falando muito de tomar a mãe, e talvez eu não sei se tem gente aqui que não sabe o que quer dizer direito, como que toma a mãe. Pode ter alguém pensando. Talvez a Mariana, não sei. Mariana sabe? Olha lá a carinha dela. Mas eu não estou aqui De falando. repente. Oi? Não estou sendo clara, não, não estou aqui falando. Não, não. A questão é qual seria a Uhum. dinâmica, né? Como que toma a mãe? Você Então, verbalizando esse tipo de coisa, dando gratidão pela vida que você tem, né? boa, Samantha. Quando eu digo que o primeiro grande êxito é nascer, então o nascimento, a gente só está aqui por causa da mamãe. Por que que o sucesso tem a cara da mamãe? Porque se o sucesso para Hellinger é o nascimento, a gente só pôde nascer por causa da mãe, que permitiu. Ela podia ter nos abortado, certo? Exato, agora fechou. Agora não tem mais dúvida ninguém. Agora fechou de um Não pode jeito. ter dúvida. Pode Acho que não ter. tem mais, E não, porque pode agora coroou o perguntar. negócio. Então, a fonte do sucesso é esse olhar para a mamãe, porque é preciso a gente compreender que se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui. Então, Hellinger, ele afirma que o nascimento é decisivo, por quê? Porque a gente passa por esse canal de parto, nós enfrentamos esse desafio. Primeiro, a vida foi possibilitada pela nossa mamãe. A nossa mamãe passou por um parto que ela poderia também morrer nesse parto. Quando ela diz sim, quando uma mãe diz sim a um filho, ela diz não à própria vida, porque ela pode morrer na mesa do parto. E ela também poderia nos ter abortado. Então, esse sentimento de que, uau, a vida, ela é por si só impagável. A mamãe poderia ter nos pego e nos dado em adoção, pego e deixado na lata de lixo, como muitas fazem. A oportunidade de não ter nos matado e deixar que alguém nos encontre, isso também já é algo que quem passou por isso precisa trabalhar. É difícil, não é fácil, mas é um presente, essa filosofia é um presente, porque ela já traz aí essa percepção, essa elucubração, para que a gente reflita. Para terminar por hoje, porque são 8h58, eu adoraria terminar tudo que nós lemos, e, e hoje foi, talvez tenha sido o primeiro dia que a gente ficou aqui falando, eu ainda trouxe essa percepção das ordens do amor, né, dos princípios básicos da vida, mas o que eu gostaria de dizer é que, deixa eu ver, para que a gente tenha aí um fechamento para hoje. Quem rejeita a mamãe também rejeita a vida, entende? Quem não consegue olhar para a mamãe com gratidão, que a Samantha falou, bendito, a gente também está olhando para a vida. A mamãe é o portal da vida. Nós viemos pela mamãe. Então, o papai colocou a sementinha. A mamãe nos gerou e permitiu que nascêssemos. Então, quando a gente rejeita a mamãe, a gente também rejeita a vida. E se ela é o portal da vida, então tudo que diz respeito à nossa vida, inclusive a nossa profissão, o nosso trabalho, a gente está também em conflito com isso. A mamãe, diante da psicanálise, ela é o primeiro outro. Então, ela também é dona dos relacionamentos. Se ela é dona de todas as áreas, ela é o portal da vida. A vida tem todas as áreas.
Então, o movimento em direção à mãe é super importante. Então, eu vou deixar de presente para você aqui hoje, é que quando você terminar, quando você apagar aqui desse estudo, que você deitar na sua cama, você pode fechar os olhos e trazer para sua tela mental a sua mãe. Traz para sua tela mental a sua mãe e bate um papo com ela. Tenta dizer para ela tudo o que você gostaria de dizer e você ainda não disse. Tudo, inclusive as coisas ruins. Poxa, mãe, você vacilou. Você fez isso, 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 isso. Você me deixou naquele dia, naquela vez, naquela festa, naquela viagem, naquela ocasião. Caramba, lava seu coração. Lava seu coração falando com a sua mãe hoje à noite. E tenta, após você lavar seu coração falando sobre algum assunto, tenta perceber como ela te olha. Tenta ver se ela consegue te olhar. Porque se você estiver trazendo ela na sua tela mental e ela estiver olhando para baixo, ou ela estiver olhando para um dos lados, você pode chamar por ela. Mãe, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E se a sua mamãe não olhar para você, perceba que ela não é pessoal. Provavelmente ela olha para algo que para ela também é um drama. Por que que os bonecos de constelação têm olhos e não bocas? Por que os bonecos de constelação têm olhos e não bocas? Porque é para onde olha o nosso amor. Para onde olha o nosso amor? Então, quando eu trago um boneco de constelação aqui para você, você pode perceber aqui. Se eu consigo mostrar com esse fundo falso, senão eu... Tirando o Playmobil, eu estou falando dos bonecos, estou falando dos bonequinhos que a gente utiliza, tá? Os bonequinhos que a gente utiliza, normalmente, eles só vêm com olhos. Eles não vêm com boca nem nariz. Por quê? Porque é para onde olha o amor. Para onde olha o amor da sua mamãe? Talvez, lá, talvez a Samantha mostrou também. Mostra de novo, Samantha, porque a Marciele, por exemplo, está tá dando para você ver os bonecos dela? Deixa eu colocar ela aqui no Spotlight for Everyone. Tá vendo aqui? Eu acho, eu, Também só tem os eu olhos acho que os meus aqui. têm boca. Tem. Eu Ótimo. acho que os meus têm boca. Eu acho que eu vou até pegar o meu depois disso, saber se eles Não é têm um boca. problema os bonecos de constelação terem boca, mas normalmente eles não têm. Porque basta você ver para onde olha o amor. Inclusive, quando eu trabalho com cristais, eu trago um ponto, que é para mostrar para onde ele olha, aonde é a frente, para onde ele está olhando. Então, às vezes, dentro de uma constelação, você vê que a mamãe está olhando para trás ao invés de estar olhando para frente. Se ela está olhando para trás, ela está olhando para quem? Para os pais dela, para os avós, para algum ancestral? Você está com o dedo levantado, Célia? Sim, sim. Ah, A Marciele escreveu como trabalhar esses traumas no chat. Aí eu quero saber se ela recebeu o esclarecimento com relação a essa pergunta, Marcele. Pode compartilhar com a gente, por Sim, favor? sim, e acredito que vai ter um amadurecimento disso nos próximos encontros, né? Vai fluir naturalmente. sim, sim. Mas você pode olhar para isso já
numa constelação familiar, Uhum. tá? Eu vou até resgatar uma foto que a consteladora fez. Depois que acabou a sessão de constelação, ela me enviou uma foto para eu ver, porque essa parte dos olhos eu não me recordo de ter fixado, mas eu lembro como estava a mesa sistêmica e vou ver essa questão dos olhos, para ver para onde estava olhando. Interessante. Importante isso. Ah, você já fez a constelação com a sua mamãe, você já olhou para o relacionamento, seu relacionamento com a sua mãe. Foi, não foi para a mãe, foi de forma geral, para a família. Entendi, Todo mundo foi. entendi. Então, a gente pode olhar, você pode olhar depois, com alguém que você confie, para o relacionamento com a sua mamãe. Porque a mãe é o portal da vida. A mãe é tudo. Entendem? É muito importante. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, 9 horas, 9 e 6. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que esse grupo de estudos aconteça uma vez por mês ou de 15 em 15 dias? Votem. Quem quer uma vez por mês, levantem a mão. Levante a mão. Uma vez por mês. Quem quer de 15 em 15 dias? Ixi, ganhou de 15 em 15. Também prefiro 15 dias. Ó, o Márcio É também. que eu estou com as redes sociais. Mais uma coisa. Ai, que lindo esse movimento. Então, mas Cleusa e Eduardo, não tem problema, vocês não precisam estar aqui de 15 em 15. Isso tudo fica gravado e vai ficar disponibilizado no YouTube da comissão, tá bem? Não precisam se preocupar com isso. Então, eu peço a vocês, quem não se inscreveu, se inscreva para que nós possamos mandar o cronograma dos estudos, tá? O cronograma desse estudo para vocês, para que vocês possam estar aqui, tá bem? E aí, talvez não possa ser quarta-feira. Temos que ver qual vai ser o outro dia, porque nós temos o grupo do projeto OAB Constela, do qual eu participo do projeto original em São Paulo, desde o início, que vai ser sempre na segunda semana, salvo engano, na segunda quarta-feira, e o nosso, da OAB Barra, sempre na terceira quarta-feira do mês. Algumas semanas, alguns meses, tem 5 semanas ao invés de 4, tá? Então, inscrevam-se, que vocês vão receber. A Cleusa está dizendo que sugere na quinta-feira. Podemos ver, tá? Talvez uma na quarta e a outra na quinta, na próxima, né? De 15 em 15. Uma na quarta, uma na quinta. Vamos ver como é que fica, tá? Inscrevam-se, que nós vamos informar vocês pelo e-mail, tá bem? Então, ficou determinado que vai ser de 15 em 15, que nem a CDS de São Paulo. Animadas? Foi bom hoje? Uma palavra, como é que você sai daqui hoje? Uma palavra, abre o microfone cada um e diga uma palavra que queira sobre hoje, sobre o nosso encontro de hoje, por favor. Gratidão. Poderoso. Leve. Eu tô renovada. Conexão. Conscientização. Único. Profundidade. Vastidão. Rosana, quer falar? Eu fico com a palavra real, pensando que não há ideal, mas o real.
Só para lembrar vocês, só para que nós venhamos conscientes, dedicados e sabendo o que a gente vai encontrar aqui, nós vamos falar sobre, de novo, encontrar e tomar a mamãe. E quem sabe até depois que eu explicar na semana que vem até aqui, a gente não faça uma linda meditação ou um movimento para nós irmos em direção à mamãe, tá bem? Ficamos assim, Uhum. então? Então vamos daqui do encontrar a mãe, movimentos em direção à mãe, as consequências de um movimento interrompido, um movimento em direção ao sucesso, a dedicação. Então eu venho com um movimento para nós irmos em direção à mamãe, para que a gente comece aqui a ler da página 10, o lugar, ok? Só para ficar organizado o nosso estudo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Ótima noite. Obrigada, Márcio.